Eu convido ao palco o professor Celso Scaranello, presidente executivo da REMESP. Bem-vindo, professor, novamente. Como primeira debatedora com o subtema Acreditação de Laboratórios, Experiências Inovadoras, eu convido ao palco a senhora Thelma Hoover, chefe da Divisão de Acreditação de Laboratórios, DICLA, SEGECRE e METRO. Já na sequência apresentando-a, Thelma é graduada em Farmácia Bioquímica e Indústria pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Medicina Laboratorial e Tecnologia Forense pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, trabalhou em indústria farmacêutica por 13 anos no controle de qualidade de produto farmacêutico, tem participação ativa na Comissão Técnica de Assessoramento à SEGECRE de Substâncias Psicoativas e da área forense. Trabalhou como gestora de acreditação e gestora de processos de boas práticas de laboratório, BPL, até maio de 2021. E, atualmente, atua como chefe da Divisão de Acreditação de Laboratório, DICLA, SEGECRE e METRO. Bem-vinda, Thelma. Boa apresentação para você. Bem, vamos dar início ao nosso painel de número 1, né? Hoje eu tenho a satisfação de receber a nossa colega do Inmetro, da SEGECRE, é a chefe de uma das divisões mais importantes da SEGECRE, que cuida dos laboratórios de calibração e de ensaios. Eu acompanho o trabalho, né, da SEGECRE já há algum tempo. Como muitos de vocês sabem, nós fazemos parte lá do Conselho de Acreditação, eu e o Dr. Jean Bodinot, nosso presidente do Conselho, e a gente vê o quanto o pessoal da SEGECRE trabalha, e trabalha para o crescimento, vamos dizer, do número de laboratórios acreditados nesse nosso Brasil. Hoje você deve contar esses números, né? Mas nós já temos aí, se não chegamos a 2.000, já estamos chegando a 2.000 laboratórios. E não é uma tarefa simples, porque a gente tem que cuidar da qualidade, né, dos processos desses laboratórios. Nós, como organismo de ensaios de proficiência, a gente também está nesse grande grupo de organismos de avaliação da conformidade, e a gente sabe como esses avaliadores da SEGECRE fazem um trabalho bem feito. E eu fiz questão de convidar a nossa colega Thelma Hoover para ela mostrar um pouco do status do Inmetro sobre avaliação e de como nós fomos obrigados, né, Thelma, a se reinventar nesse momento da pandemia. Então, eu passo a palavra para a Thelma, para que ela faça a apresentação dela. Tenho certeza que vocês vão gostar e ela vai gostar muito se vocês fizerem perguntas também, tá? Então, bom trabalho, Thelma. Obrigada, Celso. Pessoal, vou ficar em pé. Pode colocar a apresentação, por favor. Bom, agradecendo aí ao Celso, né, as palavras, a divisão mais importante da SEGECRE fala dele, né? Eu costumo dizer que somos os maiores, a gente está assim com 1.894 laboratórios acreditados. Semana que vem tem uma comissão de acreditação para mais um, então vamos chegar com certeza aí a 1.895. E nesse universo de laboratórios, que é a divisão de acreditação, não são só laboratórios, né? Temos os provedores de atividade de ensaio de proficiência, os produtores de material de referência. Atuamos também como uma unidade de reconhecimento BPL. Nesse universo, então, tem outras questões que a gente também atua. Mas, enfim, falando um pouquinho, né, da nossa... Vamos lá, fazer como o Rodrigo, tentar apontar aqui.
O Inmetro, ele é uma secretaria executiva, uma agência executiva, né, do Sinmetro. Ele está localizado em Xerém, no sul fluminense, ali no pé da Serra Fluminense, né? E tem uma unidade aí de muitas estruturas, né? Instituições dentro, caixinhas dentro do Inmetro, que atuam aí em diversas áreas do conhecimento. Ele, Inmetro, então, nessa rede que a gente tem, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio e tem como objetivo fortalecer as empresas, aumentando a produtividade das empresas, por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade, da segurança de produtos e serviços. E ele atua, então, como uma secretaria executiva do Conmetro, que o Celso comentou, que foi reativado e que vai aí voltar às discussões, esse conselho interministerial, compactando, assim, com essa estrutura do órgão normativo que é o Sistema Nacional, o Sinmetro. Tá? Então, essa é a principal atribuição do Inmetro. Como estrutura organizacional, vamos lá, foi. Então, aqui, essas caixinhas, né, da estrutura organizacional do Inmetro. Oi? Tá bom, obrigada. Então, aqui nessa apresentação tem a estrutura organizacional. E cada uma dessas caixinhas tem diferentes atribuições. Então, como secretaria executiva, tem atribuições de normalização, de fiscalização, do controle metrológico e da metrologia em si, no sentido de ser um Instituto Nacional de Metrologia, que tem também como obrigação deter aí a rastreabilidade metrológica em diversas grandezas e aplicações. Então, essa é a estrutura em que todas essas áreas atuam buscando seguir aquele preceito ali de estimular a indústria nacional no sentido da qualidade, da segurança dos serviços. A SEGECRE, ela está aqui e ela é, então, dentro do Sistema Nacional da Metrologia, ela é a área responsável pela acreditação. E as outras áreas, que são aí responsáveis pelas outras atribuições, é que tem aí as responsabilidades de, em algumas situações de mercado, autuar, punir, cobrar multas, etc. Tá? Não é uma atribuição da SEGECRE, mas sim do Inmetro, em que compõe aí a SEGECRE em sua estrutura. Bom, a acreditação, como todos sabem, então, falando um pouquinho dela, né, é um reconhecimento formal da competência dos organismos de avaliação da conformidade. É aqui que entra todas essas áreas que eu comentei, os PEPs, os PMRs, os laboratórios de calibração e ensaio. É uma ferramenta em escala internacional, né? Então, existe isso no mundo todo e está atuando aí, no Brasil, através da SEGECRE, que é hoje o único organismo de acreditação reconhecido legalmente no país. Então, a gente tem, nesse sentido, um processo de acreditação estabelecido, em que passa, vocês todos devem conhecer como laboratórios acreditados, né? Por esse processo de acreditação em que tem todas essas etapas e que é regido aí por normas que nós também devemos seguir.
Como é que isso se dá no mundo afora, né? No mundo afora, existem diversos organismos de acreditação. E como é que a gente atua da mesma maneira? Bom, esses fóruns internacionais que congregam aí todos os organismos relacionados à acreditação, eles definem e seguem regras em que preconizam que os organismos de acreditação sigam também para que tenham uma harmonização do entendimento e das regras para acreditação em cada país. Então, são fóruns regionais, a IAAC, europeia, na África. Cada um desses estão atuando nos acordos de reconhecimento que essas cooperações internacionais fazem, para que a acreditação seja realizada de uma maneira harmônica e igual em todos os países. E os organismos de avaliação da conformidade mundo afora, eles atuam prestando e buscando o reconhecimento da sua competência com cada um dos organismos de acreditação disponíveis e que atuam nesses acordos de reconhecimento. Como é que isso é possível, né? Como é que a gente trabalha nisso? Então, essas organizações, IAAF, LAC, IAAC, são fóruns que disponibilizam os acordos de reconhecimento para acreditação. A CGECRE, ela é signatária de todos esses acordos, o Celso comentou que foi um dos primeiros, e a gente busca cada vez mais ampliar os nossos acordos de reconhecimento para que todas as áreas acreditadas no país possam participar e estar em consonância com o que é realizado mundo afora. Nesse sentido, nós temos, então, situações em que, para que o sistema permaneça atuante de acordo com as regras estabelecidas, o IAAF e a ILAC avaliam o organismo regional, no caso a IAAC. A IAAC avalia o Inmetro, aqui no caso é a CGECRE especificamente, que é o organismo de acreditação dentro do Inmetro, e o Inmetro avalia os organismos de avaliação da conformidade, que é aqui representado pela CGECRE, né? Então, é essa cadeia em que os órgãos e os fóruns internacionais garantem que o sistema, né, e a infraestrutura da qualidade estejam integrados de maneira harmônica e padronizada por normas internacionais. Como é que isso é feito, então? Esses fóruns internacionais, eles determinam e trazem várias regras que os organismos de acreditação devem seguir, buscando esses acordos internacionais, e todos os organismos de acreditação signatários desses acordos, eles devem seguir, então, a norma ISO 17011, que é uma norma específica para o organismo de acreditação. É através dela que a IAAC vai vir e vai fazer a avaliação na CGECRE, no organismo de acreditação. Então, nesse sentido, a CGECRE ela vem atuando, e esse ano a gente terá a avaliação de pares da IAAC, que é o que a gente chama, né, uma avaliação de pares. E por que pares? Porque os avaliadores da IAAC são pessoas de organismos de acreditação da América, em que vêm fazer a avaliação na CGECRE para avaliar se está cumprindo as regras da 17011 como um organismo de acreditação. E para utilizar, né, então, para que o organismo de acreditação possa atuar,
aquele processo de acreditação que eu mostrei no outro slide, ele traz aí a situação do processo em si, de como todo organismo de acreditação deve seguir. E a 17.011, então, ela traz aí um sistema, né, para o organismo de acreditação atestar a competência dos organismos de avaliação da conformidade. É através desse sistema, desse processo, que nós vamos, então, buscar cumprir o nosso objetivo como organismo de acreditação e como Instituto Nacional de Metrologia, no sentido de prover aí a saúde pública, a segurança, o bem-estar de toda a população. E utilizamos aí meios, né, de facilitar o mercado. O Rodrigo trouxe aí a situação aí na área de alimentos e da rede credenciada dos laboratórios do MAPA, né? Então, é nesse sentido que há o apoio e a integração com os órgãos regulamentadores, essas autoridades que atuam nessas áreas. Então, é utilizada nessa avaliação de pares e os organismos eles têm que demonstrar que estão operando em conformidade com essa 17.011. É assim que a SEGECRE mantém a sua atuação como um organismo de acreditação e como um signatário dos acordos de reconhecimento. Aí, nessa questão, entra, então, a estrutura organizacional da SEGECRE. E aqui, nessa estrutura organizacional, a DICLA, então, é uma das divisões responsáveis aí pela acreditação de laboratório. As outras divisões, então, cada uma atua na área relacionada, né, certificação, organismos de inspeção, e essas duas áreas permeiam as áreas FIM, DICLA, DIOS e DICOR, que está relacionada ao desenvolvimento de programas de acreditação e a capacitação dos avaliadores, do pessoal da SEGECRE, para atuar nas avaliações dos organismos de avaliação da conformidade. Importante aqui, esses órgãos de assessoramento. Então, o Conselho Nacional de Acreditação, o CONAC, o Jean falou um pouquinho dele, né, no sentido da importância desse conselho para que dê o apoio. É um conselho formado por representantes da sociedade que vem trazer e apoiar a acreditação em decisões, seja de revisão de documentos, seja em questões relacionadas ao processo da acreditação que possa impactar no mercado, a um novo esquema de acreditação, as questões de cancelamento e sanções para um determinado organismo de avaliação, sempre respaldado pelas regras e pelas informações que a gente tem para aquele processo específico, para aquela determinada situação. Além disso, comitês técnicos de assessoramento e comissões de acreditação. São duas caixinhas aqui que apoiam a SEGECRE no sentido de trazer o conhecimento e respaldar de maneira deliberativa aquele conhecimento estabelecido que está sendo proposto. Muitas das vezes a gente brinca, e o Inmetro tem esse jargão que atua do alfinete ao foguete, e as pessoas que estão atuando, muitas das vezes, não conhecem exatamente cada uma dessas áreas. Então, a importância desses comitês para assessorar a SEGECRE. Especificamente aqui relacionado às comissões de acreditação, normalmente são pessoas da própria SEGECRE que atuam nas decisões dos processos de acreditação. E os comitês técnicos de assessoramento, eles apoiam a elaboração, a definição, as discussões técnicas de um determinado novo esquema, um novo serviço, um documento que precise ser revisado, são tratadas nesses comitês técnicos. Nós tivemos, recentemente,
especificamente relacionado aos comitês técnicos, a revisão da norma da SEGECRE a respeito da atuação e operação dos comitês técnicos. Então, essa norma, no caso da divisão de acreditação de laboratórios, definiu que os comitês não precisam mais ter um caráter permanente, que é o que a gente vinha atuando, ele pode ser temporário, e precisa ter um objetivo bem definido do assunto a ser discutido no comitê técnico. Então, nesse sentido, hoje, nós temos a seguinte situação na divisão de acreditação de laboratórios. Buscamos, até o final de abril, conhecer o que os comitês técnicos que estiveram a interrupção no momento da pandemia estavam trabalhando, para que a gente possa agora alinhar e buscar ver o que a gente pode retomar. E temos 2 comitês técnicos estabelecidos. Um dele é para a parte de microvolumes, que é a atuação aí de alguns laboratórios de calibração que fazem a calibração de instrumentos de microvolume. E tem um documento sendo revisado por esse comitê técnico. E um outro que hoje está assessorando a DICLA num assunto que nós estamos discutindo por conta de políticas da ELAC e tudo mais, que é o escopo flexível. Nós estamos atuando hoje já com o escopo flexível em uma área de atividade, que é o produtos farmacêuticos, ensaios químicos, mas há uma expectativa, uma necessidade do mercado aí para que a gente amplie o escopo flexível para as outras áreas. Estamos lá atuando em consonância até com solicitações do MAPA para que a área de alimentos e bebidas, saúde animal, ensaios químicos e biológicos. Então, nós levamos isso para o Comitê Técnico de Biologia e para o Comitê Técnico de Química, está em discussão, porque o escopo flexível, ele é, sim, algo diferente, novo, para o que a acreditação vem trabalhando até hoje, nesses anos todos que ela está aí estabelecida, né? E vai trazer, assim, um diferencial, tanto para a sociedade, para o laboratório e para nós mesmos dentro da divisão. Porque é novo, é diferente, é olhar para o princípio de medição e, dentro daquele princípio de medição acreditado, já com a competência reconhecida, deixar que o laboratório atue de maneira, seguindo regras diversas, que não fogem nada do que a 17.025 já preconiza, mas o escopo em si vai ser refletido de uma outra maneira. Não vai mais aparecer todas as informações que o escopo hoje traz, né? Então, é uma coisa que, para nós, a gente detém um conhecimento assim limitado nos diversos ensaios acreditados, biológicos e químicos. Então, a gente levou para uma comissão técnica para ampliar a discussão para as outras áreas, para outros ensaios químicos e biológicos que a gente sozinho não detém esse conhecimento. Então, especificamente, esses 2 comitês técnicos estão aí nos assessorando e estamos aí com uma lista de outros para atuar e, de repente, retomar aí as comissões técnicas que a gente tinha na DICLA. Hoje eu digo que tinha, porque nós ainda não decidimos se vamos reativar todas, mas estamos analisando aí o que a gente já recebeu para verificar o que realmente assessora a SEGECRE, especificamente a acreditação de laboratórios, para ser discutido. É nesse sentido, então, que esses comitês técnicos nos apoiam e nos assessoram. E a norma, ela explica ali bem que é muito importante, nesses comitês técnicos, ter a participação de todas as partes interessadas.
Não, tem que ter os avaliadores, tem que ter o laboratório acreditado, tem que ter o organismo o regulamentador da área, para que os esforços, o conhecimento possa ser agregado, discutido e possa convergir para a mesma discussão, né? Cada área trazendo ali o seu conhecimento vai ajudar a gente a definir aquilo que é melhor para aquela situação discutida, né? Então, essa é a principal diferença que veio nessa revisão da norma aí de comitês técnicos, né? Primeiro, o caráter temporário das comissões, tem que ter um assunto definido e uma data para ser concluído. E a segunda é essa questão da participação de todas as partes interessadas. Outra área de atuação que a gente tem, e importante também, é a questão de novas demandas de acreditação. O organismo de acreditação, ele precisa estar atento para essas novas demandas, que podem ser um novo esquema. A gente entende, dentro da SEGECRE, que um esquema de acreditação é aquele diferente da 17.025, da 17.043, da 17.034, que já está estabelecido e que a SEGECRE já atua. Então, uma nova norma, algo que a SEGECRE ainda não tem no seu portfólio da acreditação. Como que ela vai atuar para isso? Isso também a 17.011 preconiza. Então, para uma nova acreditação, o organismo ele deve considerar, né, as fontes de demandas que a gente pode ter, que pode ser qualquer uma dessas situações, uma lei, uma agência reguladora, né, um cliente, qualquer uma dessas áreas pode estar demandando aí um novo esquema, um novo serviço, né, aqueles serviços que, às vezes, o laboratório tem ali uma necessidade daquele cliente, enfim, ele tem que passar pelo desenvolvimento, tem que ter regras, né, tem que ter informações para que o organismo de acreditação ele possa. Aqui eu trouxe só para a gente ter um momento, né, de como que funciona isso, né? A lei que estabelece as regras da atuação, né, das licitação, contratação, enfim, informa que a administração ela pode estabelecer uma certificação acreditada pelo Instituto Nacional. Então, é uma fonte de demandas para que a SEGECRE ali estude um novo esquema de acreditação. Então, aqui eu trouxe, né, a minha área, aí, né, embora um dia eu tenha sido farmacêutica, mas a Anvisa ela já definiu isso e já tem. O Rodrigo comentou aqui da IN 57, que também estabeleceu. Eu me lembro que eu estava começando no Inmetro ali, 2011, 12, começou toda essa discussão e culminou com a IN 57. Sei que tem questões aí de revisão e que a gente foi trabalhando com essa IN para atender a necessidade do organismo regulamentador dessa área dos laboratórios de alimentos, né? Então, são exemplos de áreas que atuam e trazem para a gente aí as demandas da acreditação. Aqui um exemplo das normas e regras que a gente deve considerar, e quando aquele demandante solicita um novo serviço, um novo esquema, ele precisa trazer essa informação. A gente não tem tudo isso conosco lá. É através desse input que o demandante nos dá, né, no sentido de ter um escopo no portfólio da SEGECRE. Se já está no portfólio da SEGECRE, o organismo de avaliação da conformidade ele só solicita a acreditação na orquestra.
Se o escopo é novo, não tem nenhum acreditado, então a SEGECRE precisa estudar a viabilidade e solicitar isso através do GovBR. Aqui, então, as necessidades para o desenvolvimento do programa, o que precisa conter, né? Principalmente aí a responsabilidade da SEGECRE em buscar profissionais, em treinar esses profissionais frente aos requisitos da acreditação, ao processo de avaliação, a regras de auditoria em si, para ele se posicionar durante as avaliações, a atualização dos sistemas informatizados da SEGECRE, precisa compor aquele novo esquema, tudo isso tem que ser pensado e considerado. Revisão e atualização de documentos, né, e a disponibilização do serviço no site do Inmetro, são situações que, na análise da viabilidade de um novo programa, a SEGECRE precisa ter esse respaldo todo, ter toda uma documentação que possibilite a estabelecer aquele novo programa. Aqui, então, onde é possível buscar aí fazer essa solicitação, seja de um serviço ou de um novo esquema, tem essa página no GovBR. E também uma outra situação em que o organismo de acreditação deve prover é o encontro com os organismos de avaliação da conformidade, no caso o ENOAC, que anualmente a SEGECRE tem buscado fazer. Esse ano a gente vai fazer, já está preparando a programação do encontro, ele será de forma virtual, né, através da divulgação. Opa, voltou. Ele será um encontro virtual, a gente ainda não voltou aos encontros presenciais que tinha antigamente, mas ele vai buscar, então, aqui atender, né? O Dia Mundial da Acreditação, em 9 de junho, ele tem aí, o tema dele é a acreditação apoiando o comércio global. Então, a gente busca sempre realizar o ENOAC junto, próximo do Dia Mundial da Acreditação. Nesse ano, o dia cai no feriado, né, que é em 8 de junho, então nós vamos fazer na semana de 12 a 15 de junho, o ENOAC, e ali é um momento onde a SEGECRE vem apresentar e trazer aos organismos de avaliação da conformidade questões que mudaram, questões que estão sendo tratadas, discussões, enfim, ouvir um pouquinho os organismos de avaliação da conformidade no sentido de manter o sistema de gestão atuante e em consonância com a necessidade do meio, né, do mercado. Então, convido a todos, né, para que participem aí do ENOAC, no fórum que a gente vai fazer, para que vocês possam aí contribuir conosco e a gente possa lá trazer um pouco mais das informações relacionadas à acreditação. Bom, acho que era esse que eu tinha para falar para vocês. Agradeço mais uma vez a Remesp e fico à disposição. Tem uma pergunta do colega, depois você, Lilian, lá do fundo. Oi. Bom dia, sou Pedro, sou do LACEN, de Florianópolis. Minha pergunta vai para a Thelma. A pergunta, na verdade, Thelma, durante a pandemia, a SEGECRE passou a, depois de um tempinho, acredito, né, a fazer auditoria remota, né? Eu queria que tu contasse como é que foi essa experiência um pouquinho, se foi exitosa, se isso deve continuar, como é que o SEGECRE está trabalhando com isso. Bom, sim, foi durante a pandemia, né? Como todos nós tivemos, né, essa situação de repente estar envolto a tudo que aconteceu, tivemos que inovar aí as maneiras de continuar trabalhando, né? Então foi para um momento, tá? No sentido de tínhamos que continuar atuando, as avaliações precisavam ser realizadas, os laboratórios demandavam, tinha necessidade, nem todo mundo parou totalmente, né? Então, teve essa situação. A
norma de avaliação remota, ela permaneceu, ela continua, mas tem regras específicas agora, tá? Não é para todas as avaliações. Eventualmente, situações bem críticas e bem definidas. Então, tivemos, assim, muitos bons resultados durante a pandemia mesmo, do que a gente obteve das equipes de avaliação e o apoio também dos laboratórios em disponibilizar, né, todo o arsenal tecnológico ali para que a avaliação ocorresse. Então, a gente percebeu que isso é uma realidade, pode acontecer, mas a SEGECRE, a DICLA, principalmente, tem um lado mais conservador ainda, né? O Rodrigo falou muito da gente buscar ampliar a nossa confiança e a nossa... determinar que o laboratório, né, tem ali mais responsabilidade e a gente não ficar muito no, né, exigindo coisas ali, mas, por outro lado, a DICLA tem um lado mais conservador. Então, a própria 17.011, ela aborda a avaliação remota como uma técnica de avaliação, mas ela não permite que seja feito para tudo, porque tem uma regrinha lá que fala que a cada 2 anos tem que existir uma avaliação in loco, né? E esse in loco é o presencial, é a técnica presencial. Então, permanece a norma de avaliação remota, mas não é para tudo. Oi, bom dia. Eu sou Fátima, sou do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária aqui em São Paulo, do MAPA, né? E fiquei muito feliz com a sua informação, Thelma, a respeito da ampliação do escopo flexível para outras áreas. E a minha pergunta é a seguinte: já tem a definição de que para que áreas seria implantado esse escopo flexível? Porque dentro do mapa, como o Rodrigo mostrou, nós temos inúmeras áreas também, né? E como para nós é importante, né, essa implantação, né, esse estabelecimento do escopo flexível, porque a todo momento nós temos que validar novos métodos, né, novas matrizes, novos ensaios, em decorrência, né, das necessidades do mercado externo e também do mercado interno, é claro, né? E como para nós é muito bem-vinda, né, essa informação de que vai ser ampliado para outras áreas o escopo flexível. Bom, o escopo flexível, como eu falei, é uma novidade, né? Nós, lá em 2015, 16, quando lançamos, a gente precisou, por esse lado conservador da divisão de acreditação de laboratórios, discutir muito, conversar com muitas pessoas para que a coisa acontecesse, e fizemos o piloto com produtos farmacêuticos e ensaios químicos, né? Eu sou uma defensora, eu sou alguém que, assim, acho que os laboratórios hoje, acreditados aí há 30 anos, né, tem a competência estabelecida, tem responsáveis técnicos por aquilo que ele ensaia, e o sistema de gestão está lá, está implementado. Então, como não há grandes diferenças na regra para o escopo flexível, eu gostaria que fosse para tudo. Mas nós estamos primeiro levantando, porque também temos a premissa, a gente tem que ser imparcial, né? A gente não pode fazer para um, não fazer para outro. Então, está muito estabelecido assim no grupo de trabalho ensaios químicos e biológicos. As outras classes de ensaio, até por uma falta de conhecimento na DICLA, a gente por isso precisa expandir comitês técnicos, etc., para discutir. Então, definimos ensaios químicos e biológicos. As áreas, nós estamos no momento agora de ver o nosso universo de acreditados. Pensamos em alimentos e bebidas, inicialmente, mas já permeia aí quase 600 laboratórios, né? Se fizer para alimentos e bebidas, por que não fazer para meio ambiente? Por que não fazer para embalagens? Por que não fazer? Então,
essa é a discussão agora, e acaba que vai permear os 1.800 laboratórios aí que tem a classe de ensaio químico-biológico no escopo, né? O primeiro requisito é o laboratório já tem que ser acreditado, né? Ele não pode iniciar com escopo flexível. Temos um outro olhar que a gente não pode deixar de considerar, é o nosso regulamentador, que se apoia no escopo para, às vezes, escolher o laboratório, para, às vezes, buscar aquele laboratório que possa atendê-lo. Então, também tivemos que conversar, estamos conversando com alguns regulamentadores. No próprio Inmetro, a DICONF é uma área que ficou tateando ainda nessa questão, será vamos, não vamos, por conta da área regulamentada para a DICONF, né? Que é a divisão de avaliação da conformidade. Então, estamos nesse momento. Eu tenho a expectativa de revisar a norma até o final do ano e promover para, pelo menos, alimentos e bebidas. Mas estou, assim, buscando discutir com o grupo de trabalho dentro da divisão para as demais áreas de atividade também, para não deixar ninguém de fora para essas duas classes de ensaio. Então, é nesse sentido que a gente está, nesse momento, nas discussões do grupo de trabalho. Senai Barra Funda é a mesma ansiedade da Fátima ali, né? Ia fazer a mesma pergunta, que a gente já tem um laboratório acreditado que faz alimentos, e aí a gente queria saber do escopo, esse escopo flexível para a gente seria muito importante. E daí acho que você já respondeu, era a nossa pergunta mesmo. Fátima, eu entendo, nós recebemos demandas quase que diariamente, né, dos laboratórios, de áreas, né, específicas. O mapa foi um que a gente consultou e nos apoiou prontamente, né? Então, todas essas discussões que eu comentei que a gente está fazendo sobre o escopo flexível permeiam uma outra maior, que é como implementar. Se fazemos isso de uma maneira, o laboratório solicita e a gente atende, ou vamos estabelecer na próxima reavaliação. Isso também vai acontecer de uma maneira que, se, né, for por esse lado, na próxima avaliação daquele laboratório, ele pode ser avaliado já à luz da norma de escopo flexível. Alguns laboratórios vão demorar mais. Então, tudo isso, a SEGECRE sempre, né, prezando ali pela imparcialidade, para atender a todos de maneira igual, está numa discussão. Então, eu defendo a próxima reavaliação por conta da nossa condição de atender a demanda que vai vir. Né? Porque eu sei que se colocar lá para extensão, se colocar lá para avaliação extraordinária, vai chover. Talvez a gente não tenha avaliadores em quantidade suficiente para atender e fazer todas as avaliações. Uma coisa é certa, o laboratório precisará ser avaliado para ter o escopo flexível. Tá? Então, é nesse sentido que a gente está aí considerando e discutindo hoje para revisar a norma. Bom, boa tarde, Thelma. Meu nome é Elisângela. Eu vou fazer uma pergunta para você, e eu vi que o Rodrigo levantou a mão, depois, se ele puder contribuir também na área do Ministério. Eu fiquei muitos anos dentro da indústria de alimentos, na área PET, assim, laboratório, né? Então, na área de controle de qualidade, e tanto ali dentro da indústria, então, não fui acreditada quanto... Aliás, fui acreditada depois, né, na multinacional. Então, era um laboratório não acreditado, e depois tive a oportunidade de estar no laboratório prestador de serviço acreditado. E nestes três módulos, o que eu percebi? Né? E, assim, que o pessoal tem grande dificuldade de encontrar um canal. Eles têm um receio, eu falo que um medo, né, de sanar as dúvidas, que, para mim, sempre foi uma coisa muito natural. Se você tem uma dúvida dentro da indústria, vamos à fonte, né? Conforme o Rodrigo comentou,
eu vejo a evolução de 2004 para cá, né, dentro das instituições, a colaboração, né? Deixou de ser aquele órgão só fiscalizador, mas assim, eu vejo que o pessoal ainda tem muita dificuldade. Hoje eu trabalho apoiando empresas, mas assim, às vezes quando eu falava, eu perguntava para o fiscal, não, vai chamar atenção, vai, né? Não levanta a lebre. Eu falei, não é assim. Acho que muito pelo contrário, nós temos que buscar essa informação. E aí, então, a pergunta é justamente essa, qual seria o canal? Eu acho que é importante para a indústria, né, para quem hoje aqui está, saber que isso é aberto, que vocês estão abertos à colaboração e qual seria o canal de comunicação. Elisângela, não sei se o Rodrigo é alguma coisa no sentido. Bom, a informação, ela vai do alfinete ao foguete. Depende da informação, né? No Inmetro, canais tem diversos, tá? Desde a ouvidoria, a cada divisão tem um e-mail, tem telefone, pessoal, por incrível que pareça. Nós estamos, desde março, com problemas na telefonia no Inmetro. Eu não sei se é por ser em Xerém, não sei. Né? Xerém é um lugar típico, né? Está lá no pezinho da serra. Então, é um problema que a gente tem. Então, o cara toca e vai dizer que a gente não está lá trabalhando. Nós estamos e a gente procura na divisão, na DICLA, na SEGEC, dizer, contate por e-mail o gestor de acreditação, mande sua dúvida, deixei aqui o e-mail da divisão. Então, o Inmetro tem esses canais. Claro que, por isso que eu falei, do alfinete ao foguete, depende muito da dúvida, da situação. Nós lá costumamos a tratar aquilo que é exclusivamente relacionado à acreditação. Tá? E mesmo assim, dentro das respostas que às vezes a gente consegue dar no âmbito da acreditação, eu entendo que não é a contento aquilo que a parte esperava. Tá? Porque também a gente não consegue, às vezes, alcançar todo o universo do que aquela parte espera para aquela situação. Não temos, dentro do Inmetro, um conhecimento instalado de cada área acreditada. Não temos. A gente busca, muitas vezes, nessas questões, um apoio de todo o corpo técnico do Inmetro, de todas aquelas caixinhas que eu mostrei ali, e aí acontece de uma resposta demorar. Mas a gente dá uma resposta, né? Às vezes parcial, às vezes, né, ali dentro do que a gente consegue ajudar aquela situação demandada. Tá? Então, assim, tem canais, concordo com você que isso vem melhorando ao longo dos anos, né? Mas depende muito da situação. Muitas das coisas, às vezes, realmente a gente vai precisar buscar em outros lugares. Vou aproveitar. Thelma, a sua informação da acreditação flexível, ela é muito alvissareira, sabe? Muito bem recebida por nós, aqui do Ministério, né? da rede LFDA, e eu acho que também para a indústria. E você colocou bem, né? Que nós temos que ponderar os pesos e contrapesos de fazer essa inovação. Né? Eu entendo bem quando você fala isso, porque estamos passando por um processo muito parecido com essa questão que eu comentei de usar mecanismos de tecnologia da informação, inteligência artificial, para fazer uma auditoria, uma fiscalização guiada, né, por informações. Eu entendo bem o que você está falando. Mas quando vocês alcançarem, né, essa escopo flexível, acreditação flexível, vai trazer tanto benefício do tal efeito poupa-tempo, que eu comentei aí na minha fala, porque vai trazer uma agilidade tanto para a indústria quanto para os laboratórios, que conferem, né, a qualidade, a conformidade do item de ensaio, que vão rodar uma roda comercial e econômica muito fortemente. Então, estou torcendo para dar certo, para vocês encontrarem os pesos e contrapesos. E é bem isso aí, a gente ter essa visão governamental menos paternalista das coisas, tá? Tem um responsável técnico no laboratório, tem um cara que é responsável, conhece a instrução normativa, ele
eu chamo efeito tio Ben, né? Grandes poderes acompanham grandes responsabilidades, né? O tio Ben do Homem-Aranha, né? Então, a iniciativa privada, e nós também da pública, vamos ter que introjetar essa autorresponsabilização para que as coisas evoluam mais rápido. Porque senão o Brasil vai ficar dependendo de governo, dependendo de servidor público, que está cada vez mais raro, né? Tanto o orçamento quanto o serviço público não está nas melhores vertentes, né? E isso vai travar a indústria. Então, sim, a gente me coloca até à disposição para algum piloto, alguma ajuda que vocês do IMET precisar, da CGEC, para testar cada vez mais os modelos, os pesos e contrapesos da acreditação flexível. Estamos aqui para isso, para ajudar. Tá? Mas muito, muito importante mesmo. E parabéns. É bem importante ouvir isso de você, regulamentador, né? Porque essa é uma dúvida que nós lá, conservadores, né, que somos... Não, somos também, eu sei que você está... Temos no sentido de como esse regulamentador vai olhar para o escopo e para o relatório de ensaio que chegue para ele e que não veja aquilo no escopo. E temos isso também com os nossos avaliadores. Então, tudo isso que a gente falou aqui, eu mostrei ali a necessidade de treinar o nosso pessoal. Tem que passar por treinamento, falar muito sobre como avaliar um escopo flexível. E outra situação que eu tenho comigo, assim, que vou ter que levantar a bola para uma discussão aí de mercado, é a questão do símbolo da acreditação nos relatórios de ensaio, né? Para nós ali, ao longo desses... Eu estou há 11 anos na CGECRE, né? Mas isso, a acreditação é assim há 30 anos. Aquilo que tem o símbolo da acreditação é reconhecido sobre o bojo da competência técnica avaliada pela CGECRE, certo? E o que não tem símbolo? Como olhar para isso? Opinião bem pessoal minha, da mesma maneira. Para mim, não importa se o laboratório usa o símbolo ou não, ele está acreditado. Não importa se está no escopo ou não, ele está acreditado. Então, gente, é da mesma maneira. Se ele forjar, se ele adulterar, se ele faz a coisa certa, tem rastreabilidade documental e metrológica, se ele tem todo aquele ensaio sob o sistema de gestão da qualidade, não importa ter símbolo. E o escopo flexível permeia muito isso, entendeu? Porque eu não tenho dúvida que hoje no mercado, um laboratório acreditado, ele não para. Ele tem que atender o cliente dele. Então, o que ele faz? Ele emite sem símbolo, para não correr o risco de levar uma não conformidade. Gente, nós criamos isso, eu sei que nós criamos isso, tá? Mas está enraizado isso, é a cultura da acreditação no Brasil e no mundo, né, Celso? Talvez Celso, Jean possa falar um pouco mais, mas isso é a cultura no mundo. E há laboratórios acreditados que optam em não usar o símbolo nunca. Então, gente, tem aí algumas questões que permeiam todo esse universo, e lá, com os colegas que a gente vem discutindo, essas questões assim ficam, mas e daí? E nós? Vamos sancionar? Não vamos sancionar? Enfim. Tá, obrigado. Agora, discussões diversas. Complementando a pergunta sua, eu tenho para mim que quanto mais interação e conversa, melhor. O tirar dúvida, a indústria, buscar o regulamentador e tirar a dúvida é essencial, até porque nossos regulamentos são horríveis de burocrático. Com essa intenção de fazer banco de dados, cruzamento de informações, vai muito no que a Thelma está falando agora, de colocar TI para ajudar a fazer uma auditoria, fiscalização guiada, é uma tendência de reduzir a burocracia e você ficar mais com os dados, né? Então, já facilita o entendimento. Uma coisa que eu mais brigo, ou estou caminhando, diz que não pode falar briga mais, que você toma pedrada, facada, na jornada, então, vamos caminhar. Para a gente, cada vez menos, fazer regulamento muito com sarrafo lá em cima.
porque a gente faz uma seleção para pessoas que têm a capacidade, talvez, de ir lá em Brasília, sentar na frente do Rodrigo e conversar, e aquela pequena indústria, da média indústria, sequer consegue entender o que está escrito naquele regulamento. Aí você mata o pequeno industrial, você mata o pequeno produtor e só seleciona os grandes, né? O que não é adequado, né? Então, desburocratizar normas, ter mecanismos de auditar e fiscalizar para garantir a conformidade e observância das normas, menos flexíveis. A pessoa tem que entender que ela tem a sua autorresponsabilidade de produzir uma coisa segura e dentro dos parâmetros estabelecidos, e que ela vai se responsabilizar por aquilo. Ela pode até mentir. Agora, nós temos que ter o mecanismo de impedir que essa mentira ocorra, né, a fraude, e enaltecer os bons. E fazer aquele que tá ruim virar bom também, porque tudo é salvado na vida, né, também, imagino. Tá? E quando tiver uma dúvida do processo produtivo, de certificação da qualidade, insista. Mesmo os telefones não atendendo, acha o celular, meu celular é disperso, por exemplo, insista. Uma hora você consegue alguém que vai te ouvir. Tem, então ouvidoria tem. Ouvidoria, como ela falou, os canais oficiais, institucionais, mas nada como um cafezinho. Né? O tete a tete, a conversa, você conta o seu caso e... Não precisa. Olha, teve um caso recente, eu não vou contar nada, né? Se a empresa tivesse nos procurado como Ministério e tirado a dúvida, o prejuízo dela ia ser muito, né? Aí queimou o filme, tá todo mundo... É como mexer em caixa de marimbondo, né? Cadê o microfone? Todo mundo atento à empresa. Agora, se ela tivesse, olha, estou com um problema, deu isso, o que a gente pode... É isso. Obrigado. Enquanto o microfone chega ali para a nossa colega fazer uma pergunta, bom, eu ouvindo você, Thelma, ouvindo o Rodrigo, eu acho que esse é o melhor dos mundos, né? Uma boa conversa, ela sempre vai ajudar, né? Antes de eu passar a palavra para a nossa colega, eu queria fazer uma intervenção no seguinte sentido. Nós falamos de processos, e processos envolvem pessoas, né? A gente sente, em alguns momentos, que é necessário ampliar o número de pessoas ajudando no Inmetro, ampliar o número de avaliadores, né? E eu soube que, recentemente, nós aprimoramos lá um processo de certificação profissional, né? Tivemos lá uma acreditação. Gostaria que você depois falasse um pouquinho sobre essa avaliação de pares, né, que foi feita pelo Inmetro, e eu gostaria de ver como que você enxerga essa questão da certificação profissional, porque nós, né, Jean, estamos aqui já há alguns anos trabalhando com a BEND para fazer a certificação de metrologistas, e agora vamos trabalhar também fortemente com o IPEM local e com o ADMEL para a certificação profissional para o pessoal que atua em metrologia legal. Então, com essa aprovação lá, feita pelo trabalho de vocês, nessa questão da certificação de pares em certificação profissional, a gente pode ganhar alguns espaços aí, e eu incluo aí também a certificação de avaliadores, porque tem muitos avaliadores que poderiam passar por um processo de certificação também. A gente já conversou bastante isso, né, Jean? Sobre certificação em 17.025 e sobre ampliação de avaliadores. Já conversamos isso lá na SEGEC, o quanto é importante, e a Remesp pode contribuir para esse processo de crescimento, vamos dizer, de profissionais para atender essas demandas, porque se chegar o escopo flexível e se todos os laboratórios avançarem nisso, vai faltar gente. Você pode comentar um pouquinho? Depois eu passo uma última pergunta para a minha colega, Valquíria, para a gente poder encerrar, porque a Lúcia já me deu o cartão vermelho lá. Bom, sim, a gente teve, né, passou pela avaliação de pares para certificação de pessoas, é uma norma específica e é da área da DICOR, da Divisão de Acreditação de Certificação, né? Então, eu assim, Celso, não conheço totalmente, mas entendo a tua demanda e acredito que, assim, há espaço.
né? O que eu acho que é o mote para isso é ter bem claro quais são as regras para certificar esse profissional. Onde ou existe isso, é uma norma, sei lá, por um outro organismo, alguma outra entidade internacional, vai ter que ser criada, vão usar a BNT, enfim, para que o profissional, o mercado, a própria SEGECRE tenha conhecimento. As partes interessadas Sim. precisam ter conhecimento daquilo. Né? Então, hoje já está no acordo de reconhecimento, a certificação de pessoas. Na próxima avaliação de pares, em setembro agora de 2023, vai ter um avaliador par avaliando essa área também, mas eu não sei te dizer se já tem alguma certificadora acreditada para certificar pessoas. Não, acreditado ainda não, mas com todo o processo pronto, que é a ABEND. Existe uma norma, a BNT, né, nós é que contribuímos para a elaboração dessa norma, que é a 16781, é uma norma de certificação de metrologistas de calibração. Mas nós estamos avançando, não só para metrologista de calibração, mas para o metrologista legal. Porque hoje nós não temos ainda total confiança nos profissionais que fazem a metrologia, vamos dizer, nas oficinas permissionárias. Então, um trabalho feito com o pessoal dos IPENs deve avançar em breve, porque nós estamos criando uma comissão no âmbito da DIMEL, da Diretoria de Metrologia Legal, para tratar, inclusive, desse tema. Então, seria muito legal se no futuro, né, esse é o nosso sonho, né, João? Que a SEGECRE oriente, vamos dizer, para os seus laboratórios, você ter metrologista de calibração certificado para serem, por exemplo, signatários. Isso pode gerar uma confiança ainda maior. Mas isso são as nossas expectativas que estão em negociação e em breve, quem sabe, a gente tem aí alguma... Conte sempre com a Remesp. Quando o Rodrigo fala, você fala, nós não podemos deixar de trabalhar em rede. Você deve ter ouvido hoje a nossa conselheira, a Daniela, falando, né, sobre os nossos comitês, e é muito importante quando a gente tem gente das indústrias, gente dos laboratórios trabalhando em conjunto, para que a gente possa avançar e contribuir também. Né? Essa questão citada pelo Rodrigo sobre inteligência artificial é um tema que nós estamos trabalhando de forma permanente. E quem sabe, no futuro, isso tudo poderá ser utilizado aí pelos laboratórios, né, pelos organismos, até para facilitar o entendimento desse pessoal todo. Valquíria. Olá, bom dia. Meu nome é Valquíria, eu sou do Laboratório Microbial, um laboratório acreditado. E com relação ao uso do selo, então eu vou fazer uma colocação de uma experiência que nós tivemos. A gente hesitou muito para pôr o selo, de medo de sair alguma coisa errada, não intencional, mas acidental. E por um deslize nosso, nós atualizamos o ano de uma ISO e não solicitamos atualização do escopo. Então, assim, a nossa não conformidade foi de que a gente tinha emitido um relatório de ensaio, né, com ensaio não acreditado. Então, isso é muito forte, né? Primeiro porque eu concordo plenamente com o que você falou, que o ensaio acreditado ou não acreditado, eu trabalho da mesma forma. Quer dizer, eu tenho material de referência certificado, aparelho calibrado, eu não vou para o ensaio que não é acreditado trabalhar de uma forma diferente. E assim, receber essa sanção, para mim, foi assim, quase que um trauma. Eu estou hesitando realmente em colocar novamente o selo. Então, então eu não estou fazendo uma pergunta, é uma colocação. Uma segunda colocação é o seguinte: nós tivemos, quando migrou das INs, que eram, o Rodrigo sabe do que eu estou falando, da IN 68, da IN 20 para as ISOs, né, na fisicoquímica, são muitas normas.
E aí, assim, então tem uma norma de lipídios para queijo, uma de lipídios para requeijão, outra de lipídios para... São muitas normas para lácteos. E os avaliadores que nos avaliaram, eles foram extremamente rigorosos. Então, assim, olha, você vai ter que colocar a norma, a categoria lá, né? O produto e o subproduto. Então, o meu escopo, ele está extremamente amarrado. Quando o mapa, senhor Rodrigo, quando o mapa, ele faz assim, vem para cá, vai para lá, sabe? Estilo Silvio Santos. Quer dizer, tira uma... Ah, essa matriz aqui, eu entendo, porque as ISOs, elas... existem matrizes de alimentos que coloca numa norma, de repente numa outra mais adequada. Então, o mapa faz essas mudanças. Na hora que ele faz essas mudanças, eu já estou com o meu escopo, eu preciso atualizar, pedir extensão. Só que, assim, a maioria dos laboratórios não colocou o subproduto. Está lá, lácteos. Então, assim, quando tira daqui e põe ali uma matriz, esses laboratórios continuam. Então, por isso que eu acho assim, uma observação. Eu entendo que com escopo flexível, isso daí seria melhor para os laboratórios, não é? Não teria essa coisa tão engessada de você, por exemplo, eu tive que pedir extensão porque eu precisei pôr amido qualitativo em lácteos. Você já imaginou? Entende? É a filosofia, sim, Valquíria. Isso é o que está estabelecido, né? Mas a gente tem a NIT DICLA 16 e por isso tem... E outra questão também é a nossa maneira de apresentar o escopo, que é aquele formulário no Word, que a gente põe no PDF, que vai para o site, e que hoje nós lá, com 20 pessoas na divisão, para atender os 1.800 que solicitam atualização diariamente, está assim sofrível. O nosso tempo está bem aquém do que a gente já trabalhou anos atrás, né? E vamos daí para frente, sempre aumentando o nosso tempo, porque a gente não vai dar a resposta na hora que vocês precisam. Então, o escopo flexível, ele é urgentíssimo. Vai sanar isso? Vai, mas a gente tem que preparar aqui nossos avaliadores, o regulamentador, o olhar da sociedade. O teu cliente não vai mais, mas você tem a responsabilidade de orientar o cliente, não é mais o escopo da acreditação. Sim. Então, isso é uma cultura, é uma quebra de paradigma bem grande aí no mercado. Para todo mundo, né, esse escopo. Sim. E assim, pessoal, contestar uma não conformidade, fazer uma apelação de uma decisão tomada pela SEGECRE, são mecanismos que o laboratório tem para atuar sobre a nossa ação. Tá? A contestação é da não conformidade em si apontada na avaliação. A apelação já é uma da decisão da SEGECRE, da DICLA, de cada divisão. Então, tem mecanismos para o laboratório, mas vai um pouco dentro do que a Elisângela falou, há um medo, há um receio, né? Há uma, será que funciona? Não, faça. Então, use do instrumento, pega lá o DOC SEGECRE 1, veja o que está escrito lá para esses mecanismos, use. Nosso avaliador tem situações e situações, a SEGECRE, a DICLA vai olhar sempre e vai buscar, né, aí entender o momento, o atual, o regulamentador, quem está definindo aquela regra, muitas vezes não é a SEGECRE, é o regulamentador que pôs. Nós temos áreas aí, cabelos, toxicológico de cabelo, que o Senatran definiu como ele quer aquele laboratório acreditado. Então, é aquilo que a gente vai olhar e vai seguir. Mas o Senatran definiu, né? Então, a gente tem situações e situações, mas usem desse mecanismo.
é uma boa fonte para te dar a resposta ali da situação que você precisa. Então, pega o Doc SEGECRE 1, dá uma olhada lá nesses mecanismos, vocês têm como recorrer. Tá, ok. Obrigada. Muito